Todos bem-vindos, mais um Evangelho, quinta-feira, 19 horas. Todas as semanas é o nosso encontro. Esteja conosco, aprenda. Para isso, precisa estar inscrito no nosso canal para receber as notificações sempre que um novo vídeo sair. Mas já sabe, quinta-feira, às 19 horas, estamos aqui juntos. Às quartas-feiras, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. É muito importante que faça este estudo conosco, que acompanhe. O estudo do Livro dos Espíritos é um estudo de muito conhecimento, de muita sabedoria. É o livro onde eu encontrei todas as respostas que eu procurava. Portanto, faça você também isto. Talvez você esteja à procura de respostas que ainda não encontrou em lado nenhum. E com o estudo do Livro dos Espíritos, você encontrará. Esteja conosco às quartas-feiras, às 18h30, neste canal, aqui. E, para qualquer dúvida, tira dúvidas conosco no nosso grupo de Telegram. Se inscreva no nosso canal e grupo de Telegram, A Luz Espírita, onde lá nós podemos abordar essas questões também, tirar essas dúvidas. Muito agradecido e vamos para a nossa oração de abertura. Pai amado, muito obrigado por mais esta oportunidade, por mais este dia de estarmos juntos, de conversarmos e de aprendermos uns com os outros. Que a paz seja com todos nós e que o amor esteja em nós. Que assim seja. O tema para hoje é Parábola do Banquete de Núpcias. Isto está em Mateus 22, de 1 a 14. Jesus, falando ainda em parábola, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou os seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando os seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, então, foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus, e a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai as suas mãos e os seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mateus 22, 1, 14. Então, falando assim muito rapidamente, o banquete de núpcias. O que são núpcias? Núpcias é a festa de casamento. Não é? Então nós temos que decifrar aqui quem que estava a casar. Não é? O banquete das núpcias são as núpcias de quem? Quem é o noivo? Quem é a noiva? E quem são os convidados? Vamos começar pelos convidados. Os primeiros convidados, que eram aqueles que estavam
que foram convidados, não é? Os primeiros convidados, que é aquele para quem a festa tinha sido preparada, são os judeus, não é? São os judeus. Os hebreus, de uma forma geral, mas os judeus principalmente. Porque era o povo que mais estava preparado para entender a mensagem divina trazida por Cristo. Mas eles não creram no Cristo, eles não acreditaram no Cristo. Então o Cristo, para eles, era apenas mais um homem. Porque eles queriam um Messias muito diferente daquele que o Cristo apresentou. Eles julgavam que fosse um Messias, um guerreiro, que fosse um general, que fosse alguém de força e que fizesse subjugar os outros povos ao domínio dos próprios judeus. E eles não aceitaram Cristo. Então, uns foram para a casa de campo e outros foram para os seus negócios. Quem são esses? Esses são os materialistas. Não é? Estes são os materialistas dentro dos próprios judeus. São os materialistas. Estavam preocupados com as coisas que viam, com as suas riquezas, e não estavam preocupados com as coisas espirituais. Então esses não aceitaram, simplesmente foram. E os outros, que também eram materialistas na mesma, e fanáticos, mataram os emissores. Quem são esses emissários? Emissários são os profetas, os emissários são os profetas que vinham e traziam a mensagem, não é, ao longo do tempo. Muitos deles foram mortos. E os discípulos também foram todos mortos mais tarde, não é? Então, já estamos a entender quem é o noivo e quem são os convidados, e quem é a noiva e quem são os convidados. Então, ele depois de ter chamado os judeus para esta festa, e os judeus negaram o convite, então ele disse: olha, vão nas encruzilhadas e convidem a todos. Ou seja, se a palavra devia ir em primeiro lugar para os judeus, que era o que estava o povo mais preparado para entender um Deus único, e não entenderam e não quiseram aceitar o convite para esse casamento, logo Cristo e nem Deus perde tempo com quem não quer ouvir, não quer seguir e não quer fazer nada. Há que se encontrar outros, há que se encontrar substitutos, não é? Porque a missão divina não é dada para mãos que vão falhar. E mesmo as mãos que não vão falhar, se não quiserem receber, é dada para quem está com capacidades para entender e para compreender. Então, ele mandou outros emissários para outros povos, visto que os judeus não quiseram entender. Então foram outros emissários para outros povos. E esses outros povos aceitaram e vieram para a festa. Aceitaram e vieram para a festa de casamento. Então, quem é o noivo? O noivo é Cristo. Quem é a noiva? A população da terra, a humanidade terrena. E os convidados, nós estamos a descrever quem são os convidados. Não é? E este casamento de Cristo com a humanidade é o casamento da lei divina com a humanidade, em que nós deveríamos celebrar esta lei divina e parar de pensar que a doutrina cristã está apenas nas igrejas, ou a doutrina cristã são aquilo que as igrejas cultivam e falam e ensinam. Não. A doutrina cristã é muito mais abrangente, é uma doutrina universal, apropriada para a terra
mas é uma doutrina universal. Então, as leis cristãs, elas são uma lei universal. Elas são leis universais, assim melhor dito. Não é? Os convidados aceitaram e foram para a festa, contentes da vida. Mas havia o traje nupcial. E qual é o traje nupcial? Não bastava, quando nós vamos para uma festa, normalmente as festas de casamento, vamos pôr uma roupa apropriada para a festa de casamento. Não é? Uma roupa mais social, uma roupa mais elegante, não é? Para ir para uma festa de casamento. Porque é uma cerimónia do mais alto grau, não é? Então, é preciso ter a roupa de casamento. E qual é a roupa de um verdadeiro cristão? Não basta dizer apenas que eu sou cristão. É preciso estar vestido com a roupa de um cristão. E a roupa de um cristão, qual é? São as suas ações. São as suas ações. As suas ações é a tua roupa. As nossas ações, a minha e as vossas ações, são as nossas roupas. Portanto, não basta ser cristão e dizer que eu amo muito a Cristo, eu sigo tudo e depois não tem ação palpável. Não adianta irmos para a igreja, para um centro, ou seja onde for, estudar e depois fazermos o contrário. Então, a nossa roupa, a roupa do cristão é as nossas ações. Assim como a fé sem ação é uma fé morta, toda a roupa do cristão está baseada na caridade, porque a caridade é a ação do amor e da fé. Então, mas aqui tem outro ponto, que é um ponto muito importante. O rei passou em revista para ver os convidados. Passou para ver quem eram os convidados. E foi vendo os convidados. Não é? Mas encontrou lá um sujeito. Isto é tudo simbologia, atenção, isto é tudo simbologia. Encontrou lá um sujeito que não estava com roupa nupcial, ou seja, não estava com traje para um casamento. Pronto, vamos dizer assim, estava de calção e chinelos. Pronto, simbologia, atenção. Que não era uma roupa apropriada para um casamento de gala num salão. Talvez calção e chinelos seja uma roupa para um casamento na praia, mas não necessariamente para um casamento no salão. Ele disse: como é que tu entraste aqui sem o traje nupcial? Como é que tu entraste aqui sem o traje nupcial? E o homem nada falava, estava mudo. Então ele diz assim: atai as suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. Atai as suas mãos e os seus pés e lançai nas trevas exteriores. Nós estamos a falar, porque no princípio diz assim: o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um rei que deseja fazer as núpcias de seu filho. E aquele outro foi lançado às trevas exteriores. Então, qual é as trevas exteriores que estamos a falar? A vida na terra, a reencarnação. Porque os reinos dos céus, a princípio, não é na terra, não é na parte encarnada, é na parte desencarnada. Por isso é que é reino dos céus, não é? Embora ele esteja dentro de nós, porque a lei divina está dentro de nós. Lançai-o nas trevas exteriores. Quais são essas trevas exteriores? A reencarnação.
Porquê? Porque lá haverá prantos e ranger de dentes. A nossa vida, nós sabemos que a nossa vida é cheia de tribulações. Temos alegrias, mas temos tristezas. Temos dores, temos doenças. Temos pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos desejam mal. Logo, a vida na carne é uma vida de turbulência, de sofrimento. Por isso é que ele disse, lançai-o nas trevas exteriores. Aquele entrou aqui sem o traje nupcial. Ou seja, não basta dizer que é cristão. É preciso ser cristão. Não basta dizer que eu amo a Cristo. É preciso ser. E ser não é aquilo que a gente diz, é aquilo que a gente faz. É o nosso comportamento no dia a dia. Então, esse é o traje nupcial que nós vamos ter. E estes que são e não dizem, eles também são os escolhidos. Porquê? Porque eles se puseram na condição de escolha. Não é? Então, eles, ao vestirem o traje nupcial, ou seja, a ação da caridade, de amor para com todos, eles se escolhem automaticamente para o reino de Deus, para o reino dos céus. Então, muitos são chamados. De facto, a palavra chega a muita gente. A palavra chega a muita gente. Mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque são poucos que ouvem, que querem aprender, que querem exercitar e ser. Porque é difícil. É muito mais fácil nós seguirmos os nossos instintos e seguirmos aquilo que a maioria faz. É muito difícil fazer aquilo que a minoria faz. Por isso é que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É apenas isso. Então vai-se necessário que nós sejamos não apenas chamados, mas sejamos escolhidos. Sermos escolhidos é nós fazermos o trabalho por nós próprios. Nós fazemos o trabalho por nós próprios. Então, faz-se necessário este trabalho. Já nos estendemos muito, mas era necessário que assim fosse. Agradeço a vossa paciência deste lado. Esperamos que tenhamos sido um pouco mais sucintos, de modo a não cansar, mas às vezes é necessário dar um pouco mais explicações para não deixar as coisas um pouco pelo meio. Talvez quando nós estudarmos o Evangelho, quando tocarmos nesse tema, vamos ser mais profundos, talvez. Muito agradecido por estar deste lado, muito obrigado, e que Deus possa iluminar o coração de cada um e, principalmente, que queiramos ser felizes. E para isso só depende de nós, não depende de ninguém. Que a paz seja com todos vós, com todos nós, e que sejamos felizes, e que assim seja.